Nessa noite, quem será usado pelo Senhor para nos trazer sua palavra é o pastor Ricardo Augusto Alacarte. Talvez o pastor Ricardo não tenha ideia da consideração, da admiração que eu tenho por ele. Eu o considero um grande amigo. Talvez ele só me considere um amigo grande. Os irmãos me entendem. Mas pastor Ricardo é um homem de Deus, foi pastor até pouco tempo da Igreja Batista em Jardim Assunção, na Zona Leste, e hoje está em junta de missões mundiais, se preparando para ir para o campo missionário, para o país, para ele poderá nos dizer alguma coisa sobre isso, sobre essa experiência, e também poderá apresentar a sua esposa. Nosso desejo, pastor, é que ele não seja grandemente usado por Deus para trazer a sua palavra nesta noite. Deus abençoe. Boa noite a todos os irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria, satisfação e uma honra estar aqui com os irmãos nessa noite, e principalmente estou na igreja de um antigo colega da faculdade teológica e com certeza também um grande amigo. É claro que um amigo grande da mesma forma. E, enfim, irmãos, trazer uma honra, minha oração, que Deus fala no seu coração, porque o pastor Eliezer, quando nós tínhamos uma congregação no bairro da Penha, não poucas vezes solicitamos a ajuda do pastor, ele era seminarista, né? Eu nunca ouvi da parte dele, não. Sempre muito solícito, sempre nos atendeu, sempre Deus nos usou grandemente naquele lugar. Quero testemunhar isso. Espero que Deus também me use para recompensar o esforço do irmão. Está comigo também a minha família, minha esposa Tatiana, Ian, e a recém-nascida 3 meses, Manuela, Maria Graça, os tesouros aí da minha vida. Porque eu não estava há pouco dando tchau, porque lá de trás me viu e começou a ser nada. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo de número 4 ao versículo 8, mas a nossa mensagem será baseada em todo o capítulo 8. É a passagem que relata a chegada do Evangelho, portanto, do próprio Deus, do seu Espírito Santo, do seu reino, pela primeira vez fora das cercanias de Jerusalém. É o Evangelho chegando em Samaria. O livro de Atos, ele vai nos mostrar como aquela profecia de Jesus, que a igreja seria testemunha dele em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, se cumpre. Porque o livro começa em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo, ali há o início da pregação, e termina com Paulo em Roma, naquela época considerado o centro do mundo, portanto, os confins da terra. Então nós estamos aqui com o Evangelho chegando em Samaria. Atos capítulo de número 8, a partir do verso de número 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. E indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Pai bendito, nós te
Te louvamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nesta manhã se renovou, nos alcançou, por isso podemos estar aqui. E o Senhor que recebeu já esses belos louvores que entoamos, o Senhor que já ouviu a nossa oração, recebeu a nossa oferta, se digna agora de falar também ao teu povo, falar da tua nação, para a edificação da sua igreja e para a glória do teu santo nome. Amém. 7 dias que mudaram o Brasil. Este foi o título, a manchete de uma edição especial da revista Veja, nas bancas até poucos dias atrás, fazendo comentário e reportagem a respeito das diversas passeatas que tivemos nas principais capitais do nosso país, movida principalmente por alguns jovens e grupos que reivindicavam o fim da corrupção, a melhoria da educação, da saúde, enfim, naquilo que consideramos básico para toda a nação. Eu não sei qual é a sua posição a respeito de tudo isso, se você é a favor, se você é contra, ou se simplesmente você é indiferente. Mas uma coisa que todos nós concordamos é que a reivindicação por mais educação, por um sistema de saúde digno, onde o pobre possa ser atendido em dignidade de ser humano, feito à imagem e semelhança do Criador, e o fim da corrupção são reivindicações legítimas. Nós precisamos sim de mais educação, precisamos sim de mais saúde, e é verdade sim que o nosso país precisa de mais justiça, mais consciência de coletivo, mais consciência política e a consciência que não vivemos apenas para nós mesmos como indivíduos, ainda que cristãos, mas trazemos parte de algo maior, como família, igreja e também nação. Mas também é verdade, por outro lado, que nós, como cristãos, como povo de Deus, nós sabemos por revelação da palavra de que o nosso país, a nossa família, a nossa igreja, e até mesmo cada um de nós, que nós mais precisamos é de Deus. E que esse Deus não seja apenas parte da nossa vida, mas que Ele tenha o direito, na vida particular de cada um, de governar, de reinar, de ser verdadeiramente aquilo que Ele é: Senhor, Rei dos Reis, Criador do universo, meu Criador, seu Criador, e que nos criou com um propósito muito bem definido no livro de Isaías, onde nos diz que nós somos criados para a sua glória. Ou seja, nós não fomos criados para nós mesmos, mas fomos criados para o outro, para o Senhor. Por isso, uma das reivindicações ainda mais legítimas que nós, como igreja, poderíamos sair aí no passeado dizendo é que Deus seja o Senhor. Bendita a nação dos judeus é o Senhor. Essa é a reivindicação mais legítima que qualquer ser humano, de qualquer igreja, qualquer povo pode fazer. Que Deus reine nesse lugar. Que Deus reine na nossa vida. Que Deus reine em nossa igreja. Que Deus reine nesse bairro. Que Deus reine nesse estado. Que Deus reine nessa nação, nesse país. Que Deus reine sobre toda a
libertação e chega a alegria, chega a justiça, chega a paz, chega o reino de Deus. Porque onde Deus chega e reina, é vencido em primeiro lugar a inimizade. Às vezes, eu assisto aquele clipe do Michael Jackson chamado Real World, Cure Mundo. Eu choro. Eu choro. Porque aquilo que é mostrado naquelas imagens, povos se reconciliando, pessoas de diferentes raças se abraçando como irmãos, aquilo é um grito: nós queremos o reino de Deus, nós ansiamos pelo reino de Deus. E você sabe que o problema não é que o mundo não quer o reino de Deus. O mundo quer o reino de Deus. O que o mundo não quer é o Deus do reino. Por isso nós, como igreja, temos a missão de chegar àquele colega de trabalho que foi na passeata, ao mundo que faz clipes, músicas e tantas outras manifestações culturais. Nós queremos paz, nós queremos justiça, nós queremos dignidade. Dizemos aí, isso é possível, mas não é possível sem Deus. Tudo isso que vocês desejam e cantam e repetem é possível, mas só se torna possível a partir do reino de Deus. Você sabe que o maior milagre que Deus operou aqui em Samaria não foi ter curado paralítico, mas foi ter feito uma igreja formada de dois povos que não se entendiam, não se amavam, na verdade se odiavam: judeus e samaritanos. Este foi o maior milagre. Então parece que quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas reconciliou os homens com Deus, mas reconciliou os homens com os homens. É como se ele estendesse assim as mãos e dissesse para mim e para você: eu que te salvo. E o Senhor vai dar essa minha mão que o Senhor segurou para quem? Bom, uma eu vou dar para Deus. Segura aí a mão de Deus. E a outra, que o Senhor vai dar para a outra, eu darei a esse fulano aqui. Puxa, Senhor, mas eu nunca me dei bem esse fulano. Aliás, ele senta numa ponta da igreja e na outra. Quando eu avisto na rua, eu finjo que não vi. Eu mudo de calçada. Eu vou no próximo elevador. Pois é, meu filho, mas saiba que os mesmos pecados que eu paguei por você na cruz, eu paguei por ele. E agora ninguém mais deve nada a ninguém, e nós vamos ser uma família. Então no reino de Jesus não existe mais jovens versus velhos. Existe jovens e velhos, ou idosos. Não existe mais ricos. E vamos abrir uma congregação lá perto da favela dos pobres. Não. Reino de Deus, ricos e pobres, e juntos trabalhando para que os pobres se tornem menos pobres, a fim de que na igreja não haja quem passe necessidade. Porque se a igreja é o povo do reino, e no reino não vai ter mais gente passando necessidade, como é que pode na igreja ter gente
o X de versos e coloca um E. Pergunta que eu te faço, então, você que é cristão, entre você e quem? Jesus precisa tirar um X de versos e colocar um E. Pois lembre-se de uma coisa: a nossa unidade é o maior testemunho que podemos dar ao mundo. Aliás, Jesus disse que a conversão do mundo depende da nossa unidade. Ou você já se esqueceu da oração que ele fez, como se fosse um testamento, um último pedido antes de subir ao céu? Lembra da oração? Pai, que eles sejam para que o mundo creia. O mundo fica fazendo clipe, fica fazendo passeada, nós queremos unidade, nós queremos paz. E aí um dia, será que não existe lá na igreja? E quando o mundo voltar os olhos para nós, o que eles precisam enxergar para crer? O reino de Deus entre nós. Porque senão para eles é só um perdão da palavra, um grupo de religiosos. Só. Segundo, onde Deus chega e reina, acaba-se a vanglória. Foi isso que um tal de Simão Mágico aprendeu quando o Evangelho chegou a Samaria, e ele era tido como o grande poder, havia enganado um pouco mais mágicos que ele havia aprendido durante a vida. E quando viu Pedro e João impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo, ele disse: eu quero esse poder. Eu consegui a minha arte mágica dispensando dinheiro. Quanto será que custa esse poder de impor as mãos sobre alguém, essa pessoa recebeu o Espírito Santo? Foi a interrogação do seu coração. E aí então ele se aproxima dos apóstolos e vai perguntar justamente para Pedro. E aí o Pedro, sempre muito educado, vai responder para ele: pereça você com o seu dinheiro. Na verdade, o tradutor amenizou a minha tradução. Porque o que o Pedrão quis dizer mesmo foi: vai para o inferno. Você com o teu dinheiro, você está pensando o quê? Que no reino de Deus se compra a bênção? Que no reino de Deus se compra dom, se compra poder, se compra posição? No reino de Deus, ouça, nada, absolutamente nada se compra. Nada. Nem salvação, nem dom, nem cura, nem libertação, nem bênção, nem nada. No reino de Deus, tudo, absolutamente tudo, é de graça, recebido como graça das mãos do Deus da graça. Nada se compra. Tudo é dado. De graça. Pelo Deus da graça. Louvado seja o Senhor. Amém. E quando a gente entende isso, acaba-se a barganha. Olha, Senhor, o dízimo que eu dei. Estou esperando a minha bênção. Meu filho, você só pode dar porque eu te
para me nem danar, só devolve. Acalça os seus sentimentos. Tudo que eu fiz por aquele menino. Quando era pequeno, eu ia jogar bola na chuva, eu saía com o guarda-chuva atrás. Agora, olha, já faz 2 horas que não me liga. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o dom de graça que você recebeu pela graça do Deus da graça? Além da salvação, qual é a habilidade especial, aquela capacidade? Porque responder essa pergunta define o seu lugar não apenas do que você vai fazer na igreja, deixar de fazer, você vai cantar, você vai pregar, você vai ficar lá nesse